10h48 no Manhã Bandeirantes. Nós vamos falar agora da reforma do Código Civil. Talvez seja ali o conjunto de regras do ordenamento jurídico dos mais importantes, se não o mais importante na legislação brasileira, porque define exatamente nossa vida em sociedade. E nós estamos em contato com o Dr. José Fernando Simão, que é um dos juristas que faz parte da comissão de estudos sobre a reforma do Código Civil. Doutor José Fernando, bom dia para o senhor. O senhor poderia explicar, por favor, primeiro, rapidamente, assim, em linhas gerais, quais são as principais reformas que estão sendo discutidas? Então, muito bom dia a vocês, muito bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. Realmente é uma comissão de reforma da vida do cidadão. Como você mesmo disse, o Código Civil é que cuida do nascimento até a morte, tá certo? Em que para as pessoas conhecerem só a Constituição Federal, aqui nós tratamos de coisas básicas, realmente de direitos de personalidade, como direito à imagem, ao nome, à honra, à fama. Depois nós tratamos de contratos, nós tratamos de propriedade, posse, tratamos de família, casamento, união estável, filiação, até sucessões. Então essa comissão foi montada pelo Senado Federal, a partir de uma decisão do senador Pacheco, presidente do Senado, que nomeou o ministro Luiz Felipe Salomão do STJ e alguns juristas para discutirem essas novidades. O código atual, ele é de 2002. Os amigos ouvintes podem estar dizendo, bom, isso é um código, uma velharia, 20 anos mudou tudo. Só para lembrá-los que nós temos códigos civis em vigor de 1804, como o da França, que tem 220 anos. O problema do código, e o Código Penal, se eu não me engano, é da década de 40, não é isso? É da década de 40, houve até um projeto aprovado para mudá-lo nos anos 80, e depois esse projeto foi revogado antes de virar lei, ou seja, na vacatio legis. Então, dizer que a lei é velha pelo número de anos não é uma verdade. Então vocês podem me perguntar, mas por que estão mexendo no Código Civil? Porque as relações civis mudaram muito. A primeira coisa é esse mundo digital, né? Que os anos 2000 não conheceram na sua origem, conheceram agora. Então, um Código Civil que ignora, por exemplo, uma notificação por WhatsApp como prova da formação de um contrato, é um código que não se coaduna com a realidade. Outro dia um juiz até decidiu que aquele emoji do joinha, né, era confirmação de celebração de contrato. Por outro lado, nós temos coisas digitais que hoje estão em grande polêmica. Eu dou o exemplo da herança digital, né? Os influencers que têm aquelas páginas de Instagram e etc. para vender produtos, e que aquilo vale um dinheiro muito maior que muitas vezes uma casa ou um carro. E daí ele morre, né? O que acontece com aquela página? Aquela página é herdada ou não pelos descendentes? Nós temos questões de direito de família, né? As técnicas de reprodução assistida. Agora nós estamos exatamente no meio da votação, e eu saí para conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas nós estamos discutindo, por exemplo, qual é a forma que alguém tem que autorizar o uso dos seus embriões após a morte. Basta uma cartinha por ele assinada ou precisamos de maior segurança jurídica, como uma declaração formal em cartório? Depois nós temos coisas que o judiciário já resolveu e o Código Civil que ignorava. O exemplo clássico, casamento ou uniões de pessoas do mesmo sexo. Hoje no Brasil não só isso é possível como uma realidade, e o Código Civil em 2002 não enxergava essa realidade e ignorava as famílias homossexuais ou homoafetivas. Estamos resolvendo isso na reforma. O outro tema que os ouvintes certamente gostariam de ouvir é o direito dos animais, né? Porque hoje está muito em voga se discutir quais são os limites desse direito. O direito a não sofrer maus tratos, claro, a não sofrer penas físicas, claro, mas, por exemplo, eu posso hoje deixar, de alguma maneira, direitos patrimoniais para animais, a famosa herança do Lagerfeld para a gata, né? E nós chegamos à conclusão que aí não, porque o animal não é pessoa, mas ele é um ser senciente, então ele não pode ser submetido a sofrimentos injustos, injustificáveis. Então nós estamos trabalhando realmente desde o nascimento até a morte. Por exemplo, ontem nós discutíamos o começo da vida. Nós vamos deixar a concepção, quando há um encontro entre o óvulo e o espermatozoide, ou o nascimento com vida? A morte é encefálica ou é a morte cardiorrespiratória? Então, só para os ouvintes terem uma ideia, que nós estamos discutindo aqui tudo. E, de repente, direito de empresa. De repente, essa questão, se eu me permite interromper, claro, do início da vida na concepção, no nascimento, e da morte, né, o momento da morte, ela tem influência, na questão do aborto, né, claro. E a outra na questão da doação de órgãos, não é isso? Claro. E eu agradeço as suas duas observações, foram duas que nós discutimos muito. Primeiro, que nós estamos tratando de um direito civil, e, portanto, nós vamos deixar o artigo 2º, tal como pensado, o início da vida, para evitar exatamente imaginar-se, por erro
ou por fake news que o Código Civil permitiu o aborto. Então foi ótima a sua pergunta. Isso não está em debate e não decorre do nosso projeto. Nós não somos, em momento nenhum, facilitadores de aborto. Obrigado pela sua pergunta. Agora, o final da vida ele é muito interessante, porque eu discutia ontem com a professora Rosa Neri, que é uma grande jurista relatora, que você veja, nós temos a chamada morte encefálica, certo? Em que a pessoa respira artificialmente por meio de máquinas, mas o cérebro ou o encéfalo já morreu. Essa pessoa está morta, a lei de doação de órgãos diz, para fins de órgão, eu posso tirar os órgãos que eu não cometo homicídio. Mas será que ela está morta para todos os efeitos? Então, eu imagino meu pai, que ficou 15 dias em coma no hospital, e eventualmente com uma morte encefálica. A minha mãe poderia casar nesses 15 dias com ele lá no hospital? Então nós concluímos que não, que a morte continua sendo a cardiorrespiratória, mas encefálica para doação de órgãos, que também, aliás, nós queremos estimular a doação de órgãos, né? Eu não sei se os amigos acompanharam ontem, o CNJ lançou uma plataforma eletrônica para eu me tornar doador, que é uma das maiores revoluções pró-doação de órgãos. Então também aquela fake news, agora com o novo código não vai poder doar órgão. Claro que vai poder doar órgão. Isso também não corresponde à realidade. Então, esses temas nós estamos debatendo profundamente. Eu não sei se os amigos querem me perguntar alguma coisa, mas talvez pelas notícias e por fake news. Simão, agora é verdade que nós vamos admitir a família poligâmica? Não, não é verdade. Isso, o trisal, né? Isso, o trisal. O STF, também para os amigos que não são da área, proibiu o trisal expressamente. O CNJ proibiu a escritura de trisal expressamente. O nosso projeto, em momento algum, reabilita trisal ou família poligâmica. Não existe isso no texto. Eu sou uma das pessoas que escreveu mais vezes contra esse tipo de coisa, e eu garanto aos ouvintes. Aliás, é engraçado como os ouvintes às vezes não são da área jurídica e muitos não são. As críticas que alguns fazem ao projeto é porque não leram um artigo junto com o outro. Então, só para ter uma ideia aos ouvintes. Agora, irmãos adotivos podem se casar segundo o projeto. Não podem se casar porque são irmãos. O impedimento do 1521 continua. Então, o que está vendo aqui é uma série de desinformações e que são complexas, porque, infelizmente, uma desinformação vira uma verdade com um post no Instagram. Então, eu estou deixando bem claro aos nossos ouvintes da Bandeirantes, que, aliás, é uma rádio que eu ouço muito em São Paulo, que não há trisal admitido no projeto, não há direitos para amante admitido no projeto e não há casamento de irmãos. Isso é inconcebível e nem passou pelo debate. É importante o senhor destacar isso, doutor, porque realmente, né, na internet a gente... Por isso que convidamos o senhor para participar, porque sai de tudo um pouco em relação a esse tipo de projeto. Agora, pelo que eu andei vendo, são alguns dos assuntos que parece que dentro da própria comissão não há muito consenso, né? Quais são? Na verdade, assim, por exemplo, agora nós estamos discutindo, que é tão técnico isso, tá? Morre a pessoa. Ela tem um filho fora do casamento que nunca pediu a paternidade. Essa pessoa vai pedir a paternidade 30 anos depois. O direito admite, porque não há prazo para se pedir a paternidade. Mas ela pode também pedir herança 30 anos depois que os bens já foram partilhados, divididos. Esse é um dos temas que nós estamos debatendo e que houve uma grande oposição e conversas. Hoje nós estamos debatendo agora, antes de eu sair para dar entrevista para os senhores, a questão, por exemplo, se eu faço um testamento que tem um vício de nulidade. Essa nulidade, ela pode ser declarada 20 anos depois, como a parte geral quer, ou o testamento vai ter nulidade com prazos para não gerar uma insegurança familiar. Aprovamos um prazo de 5 anos. Então, as divergências são divergências de leitura do sistema e de como aprimorá-lo. Não há divergências, eu repito, casamento de irmãos, outro dia eu li casamento com um cachorro. Agora, desculpe aos ouvintes, quem acredita que um código civil é permitir que uma pessoa se case com um cachorro, não dá para responder isso. Eu lembro que outro dia saiu uma notícia da Rússia que o rei Carlos da Inglaterra tinha morrido. Não dá para responder que ele não morreu, porque é óbvio que ele não morreu. É assim, onde é que o homem vai casar com o cachorro? Não vai, porque o cachorro não é pessoa. Então tem algumas fake news que é até difícil responder, porque para acreditar tem que ser realmente uma pessoa muito crente. Agora, só para ver se eu entendi certinho que o senhor falava sobre paternidade. A gente vê em muitos casos, né? Depois da morte, pedem a comprovação de paternidade com DNA, muitas vezes por causa da herança. O que está sendo discutido vai até poder pedir um exame para ver a paternidade, mas não vai poder entrar na divisão de herança. Passados alguns prazos. Claro que não vai ser no dia seguinte.
Se o sujeito morre hoje, amanhã eu entro com a ação, claro que eu posso pedir herança. Nós fixamos um prazo de 5 anos, para dar o mínimo de estabilidade. Se eu peço herança depois de 30 anos, meus amigos, imagine partilhar uns bens que já foram dados aos outros filhos e que já foram transformados, vendidos. Então, era uma situação em que o filho que pedia herança podia pedir a qualquer tempo. Então, nós ajustamos para que ele possa pedir num prazo de 5 anos para evitar insegurança jurídica. Quer ver uma outra coisa? O maior processo de briga no Superior Tribunal de Justiça hoje diz respeito à inseminação de gametas post-mortem. O marido morre, a mulher vai lá e insemina. A leitura que se fazia do direito civil é que bastava ele fazer um X num quadradinho no momento da doação do esperma ou do óvulo, se fosse a mulher, para que a qualquer tempo o outro pudesse usar aquele material. Um quadradinho num formulário de uma clínica privada, não. Ele vai ter que usar de uma forma pública para ter segurança jurídica. Senão o que acontece? Nós estamos brigando aqui no STJ, nesse caso emblemático, há 15 anos para discutir se o quadradinho vale ou não vale. Não, então quem busca uma técnica vai ser orientado a fazer uma declaração em cartório que pode usar o cônjuge João, Maria, José após a morte. Então nós estamos tentando realmente dar segurança jurídica e melhorar o direito de família. Doutor, tem uma ouvinte, a Ieda, fazendo uma pergunta interessante aqui. Com relação à alteração do Código Civil, gostaria de saber como fica a situação da união estável, se vai ser igualada com o casamento oficial e como fica a situação da partilha de bens em caso de herança por falecimento com ou sem testamento. Tá, então vamos só separar duas coisas. Para o ouvinte Ieda, nós já votamos sucessões agora, eu acabei de sair da votação, então eu posso responder uma coisa com certeza e outra não, porque não foi votada. Deixa eu responder com certeza. Nós tiramos o cônjuge e o companheiro da qualidade de herdeiros necessários, aqueles que necessariamente ficam com uma parte do patrimônio de cônjuges. Isso era um clamor social, ninguém aceitava o dispositivo, tanto que não há nem discussão na comissão e nem no mundo jurídico. Então, a primeira coisa é que quem é casado ou tem companheiro, aprovado o projeto, pode por testamento deixar os bens para filhos, sobrinhos ou até para uma entidade de caridade. Então, isso nós fizemos e acabamos de aprovar na subcomissão. Então, a segunda pergunta, cônjuges e companheiros estão igualados sucessoriamente? Também já aprovamos na comissão que sim, o que vale para casamento vale para união estável. Agora, a Ieda faz uma pergunta mais difícil e que eu não consigo responder porque nós não votamos ainda. Se todos os efeitos do casamento foram estendidos ou não para união estável. Por que eu digo que a gente não consegue responder isso agora? Porque a votação vai ser só amanhã ou sexta-feira. Então eu ainda sequer posso dizer como é que o código vai ficar como anteprojeto nessa ideia. Por isso que eu peço desculpas para não me precipitar e dar uma resposta equivocada à Ieda. Mas em sucessões eu posso responder. Casamento e união estável estão equiparados e que não há essa qualidade de herdeiro necessário nem para cônjuges, nem para companheiros. Doutor Simão, o senhor fica em São Paulo ou não? Eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo, mas o senhor está em Brasília agora para essas comissões, para essa discussão, ou ela acontece em São Paulo? Não. Nós estamos aqui no Senado Federal. Ah, perfeito. Eu saí agora, acabou de votar o livro de sessões, eu saí para conversar com vocês, para voltar para o livro de empresas que vai começar a ser votado agora. Por acaso, na semana que vem, na segunda-feira pela manhã, o senhor estaria em São Paulo ou não? Estarei sim, é onde eu moro. Posso fazer um convite para o senhor? Porque é o seguinte, esse assunto choveu ligação de ouvinte aqui, ainda há muitas dúvidas, a gente não falou nada de direito digital, por exemplo, né? Eu queria muito seguir nessa conversa com o senhor para a gente ter mais informações, porque é uma mudança significativa na vida do brasileiro que está sendo discutido. O senhor viria até os nossos estúdios para responder mais perguntas, inclusive dos nossos ouvintes? Posso deixar esse convite? Já definido na comissão. Nossa, que convite honroso. Eu só vou depois pedir a vocês para me ligarem, porque segunda, eventualmente, eu não posso, mas o programa é diário. É diário. Eu tenho várias manhãs livres, mas certamente segunda não é, porque eu estarei num curso da Escola da Magistratura sobre o tema, tá bom? Não, perfeito. Eu quis fazer esse convite no ar para deixar claro para os nossos ouvintes também. A honra é nossa. Tem um professor lá da nossa vetusta Academia de Direito Largo de São Francisco, é uma honra para a gente. Mas eu faço a pergunta aqui e deixo para a produção definir com o senhor depois uma data, o senhor volta, porque tem muito assunto ainda para a gente tratar, viu? E até peço desculpas que eu vou ter que voltar para a votação, que começou o livro vai lá. Eu não posso, mas
seguir. Muito obrigado pela honra e pela oportunidade de esclarecer os nossos ouvintes. Obrigado, senhor. Um bom dia. Nós que agradecemos ao doutor José Fernando Simão, que é jurista, faz parte da Comissão do Código Civil lá no Senado Federal e é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 11h03.